Vamos voltando aí. Gente, essa internet sempre nos deixa, né? A internet do Léo travou um pouquinho. Depois eu fiquei sem som. E aí vamos aguardar agora o pessoal retornar. Vamos aí, Instagram. Contribui aí, vai chamando o povo. Volta, gente! E hoje estamos aqui com o convidado, Leonardo Franca, né? Ele já estava falando um pouquinho aqui pra gente. E vão entrando aí pra gente continuar o nosso bate-papo. Boa noite, plantas. Uau, plantas e cia. Gostei do perfil. Eu, Carol, sejam bem-vindas. Quero conhecer esse plantas e cia. Estou me interessando por plantas. Plantas e cia. Dea voltou, Léo já aqui também, já vou convidar novamente. Vocês estão me ouvindo, gente? Voltou, Léo. Tá me ouvindo Olá, agora, Léo? Tô ouvindo, opa, tudo jóia tô agora? ouvindo. Tá joia. Eu tive que Ah, sair porque eu tava sem som. imaginei. Pois Mas, ó, é, eu fiz o teste aqui, pelo menos aparentemente, que a internet nunca é 100%, dá a sim, entender que ela está estável nesse momento, ok? ok. Eu só quero responder duas perguntas aqui que me fizeram, que eu Pois não, fica não à deu tempo vontade. de responder. Certo. A Encanto, cadê? Perdi. A Encanto Baby me perguntou se eu sou da Bahia. Sou soteropolitana, sou daqui de Salvador. Léo, você fala de onde? João Pessoa, Paraíba. Uau, João Pessoa aí, ó, dois nordestinos aqui hoje. Isso. Está bem representado o Nordeste por você aí. Pois é. Obrigada, meu amigo. E outra pergunta que eu acho que foi da sua sogra, né? Regina, não é sua sogra, sua tia, né? Minha tia, isso. Pois é, ela me perguntou se eu sou psicóloga, porque o interesse pelo assunto, né? Ah, Regina, eu tenho uma filha com síndrome de Down. Minha filha tem 14 anos. E desde quando Luana nasceu, eu dizia que queria fazer alguma coisa. E há 3 anos atrás eu escrevi um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? E através desse livro, eu alcancei muitas vidas, né? Muitas famílias que conheceram a minha história. E eu sentia no coração um chamado de fazer algo mais. E com a pandemia, foi aí que eu tomei a decisão. Deus tocou meu coração para realmente iniciar esse projeto de lives, né? E por isso que esse projeto iniciou em junho do ano passado. Já tem mais de um ano. A gente já tem aproximadamente 60 histórias, Léo, aqui dentro do projeto. Imagine. E são vários diagnósticos. São histórias que realmente nos engrandecem. Porque às vezes a gente faz questão de tantas coisas pequenas e quando a gente começa a ver testemunhos, quando a gente começa a ver histórias de pessoas, a gente vê que a vida vale muito mais do que a gente imagina. E foi assim que surgiu esse projeto. Respondido, Regina, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? E para complementar, eu não sou psicóloga, mas sou coach de vida, né? Eu contribuo muito na vida das pessoas em busca de seus objetivos de vida e aceitação de diagnóstico também, tá bom? Então, Léo, pode dar continuidade aí. Você parou. Você lembra onde você uhum. parou? Foi justamente Lembra? você explicou sobre a questão do diagnóstico, né? Da trissomia Isso. livre, mosaico, translocação. E aí continue sua história. Pronto, essa parte é uma parte que eu acho que é uma das mais fundamentais do nosso bate-papo. Principalmente se por acaso tiver mais alguém aqui que seja pai, ou que seja parente, ou se tem alguém conhecido que você sabe que tem a possibilidade de nascer uma criança com síndrome de Down, ou que já tenha, inclusive, é algo muito importante que eu vou falar aqui, por experiência, né? Quando a médica afirmou que a nossa filha Bia tinha síndrome de Down, explicou a questão técnica, que era por translocação, veio a segunda parte da conversa com essa médica. Uhum. E
infelizmente, essa conversa ficou muito marcada na nossa história, enquanto família, enquanto casal. Porque, assim, eu não estou aqui para denigrir a imagem dela, jamais, nem tampouco estar acusando ela de algum ato errado. Mas apenas, assim, a maneira. Eu deixo uma observação aqui. Certa vez, eu fui a um médico em São Paulo, e na época eu estava para ser cirurgiado de um problema que eu tenho de hérnia de disco, né? E cheguei numa situação tão crítica aqui em João Pessoa que os médicos praticamente disseram que só cirurgia para resolver. E aí um primo meu, para encurtar a história, disse, não, vamos tentar um médico que é professor da USP, eu conheço ele, lá em São Paulo, vamos ouvir a opinião dele. Depois que eu descobri quem era, vou até citar o nome dele, porque fica como referência para quem quiser ler os artigos dele, que se chama Professor Antônio Carlos Lopes. É um médico muito bem conceituado lá em São Paulo, muito conhecido, escreveu vários livros, já teve em programas como o de Jô Soares, e eu não entendia porque minha consulta tinha sido marcada por um horário lá, eu fui ser atendido 1h30 depois. Quando chegou minha vez, eu entendi. Porque ele passou comigo 2 horas conversando. Uhum. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, Léo, deixa eu só te interromper oi, aqui. Peraí. oi, gente. A Encanto Baby Doll tá dizendo que não tá ouvindo a gente. Alguém mais não está ouvindo, gente? Para todo mundo tá bom? Eu tô ouvindo perfeitamente, Léo. Que pode ser a E a internet internet dela, também. inclusive, É, não é? se alguém puder colocar aí nos comentários para ela sair e entrar de novo, porque de repente pode ser Isso. alguma coisa, né? Me ajudem aí nisso, tá? Se alguém mais Pode. também não estiver escutando, sinaliza. Aí, ó. Pronto, estão ouvindo. Pode continuar, Léo. Desculpa Maravilha. interromper. Não, pode interromper todo momento, que é fundamental para a gente saber que as Sim. pessoas estão ouvindo. Então, veja, ele disse assim, Leonardo, se você for em qualquer médico, de qualquer área, e ele não olhar para você e já for passando o exame para você fazer, suspeite desse médico. Aí ele disse assim, olha, eu tenho 43 anos de profissão e 99% dos meus diagnósticos eu descubro durante a conversa com o paciente. O exame eu só solicito para comprovar o que eu já tenho quase certeza. É um complemento apenas. Então, no caso dessa médica, aí ele completou assim, então nem todos que vestem um jaleco, na verdade, mereciam estar na profissão. Porque a profissão de medicina, além de você ter que estudar bastante para saber o que está fazendo, porque você está tratando com um bem mais precioso que é a vida, né? Você precisa ter empatia com o paciente. Então a gente tem momento para tudo na medicina. Tem momento para falar mais sério, tem momento para dar o diagnóstico que é grave, mas tem que trazer alternativas. Ele diz que infelizmente muita gente veste o jaleco, mas não devia estar na cadeira, porque não nasceu para isso. Foi uma oportunidade, foi uma coisa de verão e se tornou um médico. Então, quando ele disse isso, eu me lembrei depois dessa consulta com essa geneticista, porque não que ela seja uma má médica, mas a maneira, eu acho que o detalhe está aí, a maneira como ela nos explicou, ela faltou conversar mais conosco. Por exemplo, eu sou sensível, muito sensível. Eu me emociono muito fácil. Você acredita que eu produzo esses vídeos? Minha esposa às vezes fica aqui dizendo, Léo, tu é incrível. Tu faz os vídeos e tu mesmo fica chorando. Eu digo, mas esse sou eu. Eu me emociono porque cada avanço que minhas filhas têm, cada sucesso que eu vejo, é um motivo que eu me alegro tanto que eu me emociono. Então, eu sou muito emotivo, né? Mas a médica desconhecia isso porque foi tudo muito rápido. E aí ela disse assim pra gente, olha, que eu fui tentar amenizar. Eu disse, doutora, mas hoje em dia, isso há 13 anos, né? Eu disse, hoje em dia tá muito melhor, né, doutora?
Até o nome já mudou, é Síndrome de Down, tem uma novela na Globo e tal, e não sei o que, e pá. Ela disse, não, Foi na época da novela Páginas da Vida, né? perfeito. Ela disse assim, não, não adianta vocês se enganarem, não. A filha de vocês vai crescer numa sociedade preconceituosa, ela vai ser chamada de mongoloide, ela vai ter pouquíssima expectativa de vida. Não adianta vocês se iludirem achando que elas vão passar dos 30 anos, que isso é raro, muito raro, tá certo? Vocês, a partir de agora, têm uma missão muito árdua. Vocês não sabem o trabalho que ela vai dar. Tem pais que chegam a esconder os filhos da sociedade para não sofrer junto com os filhos. Então, papapá, papapá, papapá. Luciana, eu digo a você, a parte mais forte de toda a nossa história da síndrome de Down foi essa conversa. Uhum. E assim, eu relembro com muita tristeza porque naquele momento, não intencional, com certeza, eu acredito que ela não teve essa intenção. Mas a maneira que ela usou, e obviamente eu não relatei aqui 100% da fala dela, mas eu dei uma ideia do que ela falou, que eu não vou lembrar. É como se tivesse tirado qualquer esperança minha de Micaele. Ou seja, naquele dia sim, nós saímos arrasados. E um detalhe importante: muita coisa ela falou e é verdade. Mas o problema é como foi colocado. Então, assim, ela disse que tinha que ser realista. Isso eu concordo com ela. Sim. Mas o que eu não concordei foi a maneira, tirando as esperanças. Até porque eu sou suspeito em falar, porque eu creio num Deus que é o Deus do impossível. Então, por mais que a ciência ou o homem fale algo a respeito de uma situação, eu sei que eu estou na dependência do meu Deus. E se ele quiser, ele muda tudo. Uhum. Ele é capaz de mudar até um diagnóstico depois que a impressora imprimiu e eu vou abrir. Esse é o Deus que eu creio. Então, assim, eu acho que ela foi muito infeliz da maneira que colocou. Nesse dia para cá, a gente começou a sentir mais a dor, não é? Um casal que não esperava, teve a confirmação, e vamos ver na prática o que acontece. Então, assim, nós tínhamos dois caminhos. Um era de baixar a cabeça, ficar deprimido e ficar desesperançoso, né? O outro caminho foi levantar a cabeça, confiar em Deus e correr atrás de informações para ajudar o máximo que a gente podia fazer para a Bia naquele momento. São escolhas, né, que fazemos, né, Léo? Exatamente. E esse foi o caminho. Então, eu me lembro assim, para a Micaele, e é muito compreensível, ela demorou mais a reagir positivamente. Porque foi um choque muito grande. Era uma jovem de 20 anos, 19 anos, né? Na época, 19 anos. Com muitas coisas na cabeça ainda. Então, quando ela começou a ver a médica falar daquele jeito, pesquisar, assustou. Eu me lembro que na época, Luciana, eu não sei se você viu, que é um clássico, né? Mas nos indicaram um documentário que o título é De Luto à Luta, Do luto né? à luta. Do Sim. luto à luta, né? E tem uma passagem lá que eu jamais vou esquecer. É aquela questão de que quando o pai quer dar um estímulo para um filhinho, um caso aqui da minha Isabela, de 11 meses a andar, né? Coloca algo atrativo, um presentinho na frente dela e diz, filho, vem, né? Uhum. Ela cria aquela disposição e começa a dar os primeiros passos. E essa pessoa dizia que a criança com síndrome de Down, quando entra na família, é esse presente que Deus está dizendo assim, tá aqui, meus filhos, vamos começar a andar de novo, né? E aí aquilo me trouxe muita esperança, sabe? Eu fiquei muito assim feliz com esse depoimento,
aquilo me renovou as forças, né? E a partir de então, a gente começou uma corrida contra o tempo. Porque aqui eu deixo outra mensagem. Gente, a criança com síndrome mental, ela tem sim algumas deficiências. Não tem como a gente negar. Ela nasce com hipotonia, que é a questão do tônus muscular, ela não tem tanta firmeza no tônus muscular. Ela nasce com a língua folgada, normalmente. Algumas nascem cardiopata. Elas têm digamos assim, é mais lento o aprendizado. E Sim. qual é o conselho que eu dou, já abrindo aqui um parênteses? Estímulo. Você sabe disso. A gente tem que trabalhar muito com o O estímulo. segredo é o estímulo, né? O estímulo. E outra, não perde tempo. Assim que nasce, já começa. Porque você pode fazer a fono, você pode fazer a físio, você pode fazer uma série de coisas para a criança poder, você ganhar tempo, né, no desenvolvimento dessa criança. E o tempo foi passando com Bia e a gente começou a se adaptar. Uma coisa que eu percebo é que quando é criança, de 0 até 8 anos, mais ou menos em média, tudo é bonito. Tudo é lúdico, tudo é bonito, sabe? Tudo a gente. As pessoas chegam perto da gente, que bonitinha sua filha. Ah, ela tem Down, é? Muito bonitinha, que fofa. Ah, eu quero um abraço, eu quero um beijo, maravilha. Quando vai passando 9, 10 anos, você é mãe de uma, está nessa faixa de 14 anos, Sim. vai mudando o comportamento, vai vir uma outra fase. E hoje a gente está se deparando com situações inusitadas. A gente está tendo que novamente reaprender a lidar com essas situações de Bia. Mas, para não Porque são desviar o fases assunto, diferentes, né? São são fases fases diferentes. E a diferentes. gente, como pai, como mãe, a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? Perfeitamente. Então, essa foi a notícia de Bia. Bia chegou na família, foi, como eu falei, na fase de criança muito bem aceita, né? Graças a Deus, tivemos pessoas muito especiais que nos acolheram bastante com Bia, né? Sim. Agora, quando já estávamos caminhando com Bia, começou novamente o sonho de ter uma nova gravidez. Passou aquela Deixa eu fase. fazer uma pergunta, Ah, Léo, para você e para Micaele, né? hum, Vocês que tiveram esse momento assim de esse momento triste da notícia, né? Não exatamente da primeira notícia, mas da confirmação. Esse olhar da médica, essa forma de dizer do médico. Vocês acreditam que a forma como foi dada essa notícia contribuiu para um luto, por um medo maior, por uma angústia maior, por um desespero maior, né? Porque é esse mix de sentimentos mesmo que a gente tem. Vocês acham que simplesmente o fato de ter a síndrome de Down causou toda essa turbulência de sentimentos? Ou a forma como a médica deu a notícia contribuiu para isso? quer falar? O que é que eu falo? Se Micaele Ó, quiser aparecer aí, fique à vontade, é, viu? ela, ela, Tá aí ela tá, escondidinha. ela tá começando aos poucos a se soltar. Lá na outra plataforma, ela já está participando de live, tá ficando bacana. Mas por Sim, enquanto ela quer que eu fale aqui, eu vou falar por mim, tá, por ela, porque a gente já se certo. conhece aqui, é mais ou menos o mesmo pensamento. Luciano, eu acho não, tenho certeza que impactou para o aumento do luto, não tenha dúvida. Sim. Veja bem, eu não queria, nem ela também, que fosse fantasiado nada ou encoberto nada, não. Uhum. Não é isso que eu estou falando, não. A síndrome de Down existe, existem as deficiências, existem as consequências. Mas existem também esperanças, e são reais, e são concretas. Então, quando você dá um brilho, eu gosto muito de Augusto Cury, sabe? Eu acho ele uma pessoa genial e tem, Fantástico. Sim. né, ideias brilhantes e pensamentos que me ensinam bastante. Eu gosto de estudar neurociência. E ele diz assim: quando você deixa de contemplar o belo para contemplar o negativo, você cria
pensamentos killer na sua cabeça que matam as esperanças. Então, eu diria que essa médica, ela deixou, ela não permitiu, ela não deu ênfase ao belo. Ela, Uhum. embora existam os dois, mas o holofote foi para a parte negativa. Então, nós saímos O que muito foca mal. expande, né? O que foca expande, então focou no negativo. Então, Exatamente. E os assustou. sentimentos expandiu justamente negativamente. Vamos imaginar um cenário que ela tivesse sido bacana e tivesse dito, não, é assim, mas vamos superar e tal, tal, tal. A gente teria luto? Teria. Porque não tem como não ter. Sim. Você é Maria de primeira viagem. Primeiro você fica com milhões de dúvidas na cabeça, né? O será, o será. Ah, mas você tem fé em Deus? Tenho, mas eu habito no corpo humano, Sim. limitado, pecaminoso, e que, como qualquer outro, eu tenho dúvidas, é gerado em mim sentimentos, né? E com certeza teria. Agora poderia ser amenizado, sabe? Uhum. Então, resumindo sua pergunta, é isso. Eu acho que a maneira como ela colocou inflamou mais. Poderia ter sido mais leve, sabe? Uhum. E até assim, eu digo, na caminhada mesmo, a gente não ter sofrido tanto. Graças a Deus, Deus foi usando pessoas profissionais que foi aliviando isso com o tempo, sabe? A gente foi conversando e principalmente, é bom deixar isso claro, principalmente pais de crianças com síndrome de Down, gente. Porque, olha, eu sempre digo, essa filosofia anda comigo. As pessoas me perguntam constantemente, ora aqui no Instagram, ora lá na outra plataforma, me perguntam constantemente como é a experiência, como foi, tal, tal, tal. Eu digo, gente, me perguntam sobre questões técnicas, a trissomia do cromossomo e tal. Eu digo, olha, tudo é válido, a gente estuda, a gente conversa com médicos, com geneticistas, a gente assiste palestras, mas quer saber a verdade? Sabe quem é que me traz melhor informação? É um pai e uma mãe que não Uhum. tem pós-graduação em nenhuma área, não tem nenhum doutorado, mas vive o caso concreto. Então, eles passam para a gente o real da coisa. Sim. Eu sempre Você, falo assim, Luciano, Léo. Eu ah, sempre falo assim que o médico ele pode saber da teoria, né? E muitas isso, vezes bem defasado, mas sabe da teoria. A gente, como pai, como mãe, a gente sabe na prática, né? sim, Então, a gente aqui em Salvador, eu faço parte de uma associação, né, Unidos pelo Amor, e a gente tem um projeto, infelizmente ainda no papel, mas um projeto justamente da gente orientar esses profissionais, sabe? Para que a gente uhum, possa, junto com eles, estar dando essa notícia para uma família, para um pai, para uma mãe, porque é a vivência que é importante, né? Essa com certeza. vivência que a gente precisa. Quando eu descobri o diagnóstico de minha filha, meu marido foi para a internet, sim. Ele, na época, era Orkut. E aí ele achou uma mãe. Foi essa mãe que nos ajudou, né, Nathalie? Então, assim, foi através da filha dela que a gente foi conhecer. Ela abriu a porta da casa dela, a gente foi lá, conhecemos Clarinha. Então, assim, foi isso que mudou nossa visão. Porque o que o médico fala é só teoria. É o que está Isso, nos livros, né? Mas a isso, vivência é a gente que tem. É a melhor forma da perfeito. gente realmente conhecer, buscar, é dessa forma. E assim, a gente louva muito a Deus porque levantou muitos pais e mães que souberam trazer para a gente a informação de uma forma mais real, né? Como você falou. Sim. Assim, hoje em dia, Luciana, só aproveitando um parênteses, eu me preocupo muito de uma forma geral, como você também. Eu já vi que você não está só, obviamente, preocupada com a síndrome de Down, mas com as Sim. outras também, né, necessidades especiais. E um dia desse eu falava que eu estava querendo abrir uma hashtag que se auto-intitulava assim, AutDown, que era União de Pais de Autistas com Síndrome de Down. Para que Sim. isso? Para que a gente possa fazer uma rede para trocar informações. Eu acho que isso é muito válido, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu conheci uma pessoa recentemente dentro de um restaurante. O rapaz era um garçom, né? E ele me vendo com minhas filhas lá no final, ele veio me abordar pedindo com muito jeito e dizendo assim: pai, eu descobri agora que minha esposa está grávida e a bebê é Down. O que eu faço? Obviamente eu peguei o telefone dele e até hoje virou amigo meu.
E assim, como Uhum. eu fico feliz por Deus ter me usado, com um pouco da Pois experiência que é. eu tenho, para trazer Uhum. esperança para ele. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Da gente se E eu acho que ajudar, a nossa missão de vida é essa, né? A gente tem com essa certeza. missão de realmente de orientar. E quando essa médica, porque assim, isso não me sai da cabeça a forma como esses profissionais dão a notícia, né? Quando fala assim que Hum, a sociedade é cruel, sim. A sociedade é preconceituosa, sim. O capacitismo está aí, sim. Mas assim, a gente não tem que dizer que está e ficar de braços cruzados, sabe, Léo? Eu acho que a sim, gente, como pai, como mãe, a gente tem missão, cada um dentro das suas possibilidades, mas de fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham conhecimento sobre o que é esse mundo da diversidade, né? Porque assim, perfeito. antes de Luana nascer, antes de Bia nascer, antes de você ter, você não sabia nada sobre síndrome de Down. Então a gente não pode exigir que a sociedade saiba tudo sobre a síndrome de Down. Eu não Sim, sei muita coisa sobre autismo, eu não tenho convivência nenhuma com autismo. A gente precisa conhecer também, a gente precisa conhecer tudo, porque a gente precisa abraçar a inclusão de forma geral. Não só a perfeito. síndrome de Down, não só quem é pai de um autista abraçar a questão do autismo, né? Abraçar de forma geral. Eu acho que Sim, essa é a missão da gente. E a gente precisa ter esse caminhar, né? Não é fácil. Mas, assim, se a gente se unir, né, esse projeto é a prova disso, né? Da gente estar aqui, cada semana diagnóstico diferente. É surpreendente quando vem diagnóstico que eu não conheço. E, assim, eu hum, busco sempre estar conhecendo, e eu acho que todo ser humano precisava disso. E sim, conhecer para a gente ter um olhar diferenciado, porque muitas vezes a gente julga. Muitas vezes não, infelizmente a gente julga o tempo todo. De é repente a verdade. gente vê uma criança fazendo malcriação na rua, a gente julga. Olha para aquele pai ali, olha para aquela mãe que não dá educação. Ah, se fosse meu filho, eu fazia assim, assim, assado. Porque quem está Uhum, de fora, todo mundo julga. Mas ninguém sabe como é conviver com a criança com algum tipo de deficiência. Muitas vezes não é uma falta de educação, né? uhum, Muitas vezes ali é reação de uma crise e a gente não sim, sabe, mas é muito mais simples julgar do que ir buscar informação. E isso. essa é a nossa missão de pai, de mãe, justamente orientar isso, né, para a sociedade e começa pela gente, porque a gente muitas vezes a gente teve esse olhar de julgamentos. Eu tenho Sim, certeza que hoje você é muito diferente do que antes de Bia na sua não vida. tenha Com dúvida. certeza Uhum, comigo é a mesma coisa. Né? Então, isso é. é sempre legal a gente poder colocar para que todo mundo possa ter esse olhar mais amoroso para as Sim, pessoas, né? tenha Importante a gente dúvida. falar sobre isso. Inclusive, assim, eu passei um período que eu sofria muito, ainda sofro até hoje, que, num português bem claro, eu sou um pai mole, sabe? Sou aquele pai que eu educo, mas depois eu sofro sozinho, sabe? Então, assim, Uhum. eu dou um carão, daqui a pouco eu sofro. Se for para uma palmada, então, posso ficar 3 dias angustiado. Aí, um dia eu estava muito mal, porque a gente sai, às vezes, um pouco do eixo, até porque no nosso caso aqui são 4 para lidar, pequenos, né? Então, imagina só eu e minha esposa hoje, a gente não tem ninguém para ajudar, uma rotina muito intensa, eu acordo todos os dias, 4h30 da manhã, começa o nosso dia, Sim. né? Vou dormir às vezes 10, 11 horas, que eu tenho que estudar, tenho que fazer outras coisas lá, e produzir conteúdo, né? Trabalhos em casa, enfim, o quero também não para um minuto, a gente satura um pouco. E aí, alguns dias eu perdi a cabeça por algum momento e fui um pouco mais áspero com minhas filhas com Down. E aí, teve um dia que eu estava muito mal, e muito mal mesmo, e orava pedindo muito perdão a Deus e tal, e me culpava, aquela coisa. Mas aí, uma tia minha, que tem um filho que tem múltiplas deficiências, sabe? Inclusive, ele não tem visão, ele não tem autonomia, sabe? Ele é muito dependente, é um estado muito mais, assim, eu posso dizer, delicado. E ela parou a vida, né, apesar de trabalhar, mas praticamente é uma super mãe, um super pai, que tem irmãos também. E a gente imaginava assim, caramba, eu acho que com o Netinho, que é o nome dele, eu acho que as pessoas não devem perder a cabeça, não, porque não é possível e tal. E aí teve um dia que eu estava na casa dela, ela olhou para mim e fez, Léo, você tá triste aí, tá um pouco, o que foi que houve? Eu disse, não, é porque
eu às vezes perco a cabeça um pouco com Bia, aí acabo discutindo com ela, aí bato uma tristeza, eu me arrependo, e quando ela vai dormir eu vou orar em cima dela e fico lá, às vezes, chorando e tal. Ela olhou para mim assim e disse, meu filho, não se culpe não, você é um bom pai, todos sabem disso, mas você é humano. Você acha que eu não perco a cabeça aqui com o Netinho, não? Às vezes acontecem momentos e momentos. Então, Léo, quando você extrapola um pouco, não é por isso que vai anular o que você tem feito como pai, não. Nós somos humanos e falhos. Isso acontece. Aí isso me trouxe assim um certo alívio, sabe? Não que me deu liberalidade para eu estar fazendo, não, pelo contrário, mas me deu assim, caramba, eu falho também. Por isso que seu tema super pai ou pai, né? Eu sou um pai. Não existe super Sim. pai. Nós somos pais, mães, que erra também, que tenta acertar o tempo todo. Um pai e uma mãe de bom senso quer sempre trazer o melhor para o filho. Mas isso não quer dizer que você vai acertar sempre. É um aprendizado, né? E outra coisa importante, Luciana, que você falou aí, nessa questão do entendimento das questões, né? Por exemplo, eu identifico que hoje no Brasil existem muitas leis positivadas que estão em vigor, que estão lá aprovadas, mas lei aprovada é semelhante ao caso médico. Teoria é uma coisa, caso prático é outra. Lei aprovada, ela não é igual a caso prático, não. Então, por exemplo, eu vivo o caso prático, como você vive. E eu tenho visto não só no âmbito privado, mas no municipal, no estado. Então, o que é que eu vejo? As leis estão aí, mas no caso prático não funcionam. Por falta de capacitação, por falta de material. Só para contar um caso para vocês rápido aqui, que é um caso importante. Passamos um tempo usando um serviço público aqui no nosso estado, em um local de referência. Porque você sabe que, assim, eu particularmente, uma das coisas que me angustia e preocupa muito é que a síndrome de Down, ela não só chega para famílias abastadas, não. Ela chega para famílias humildes e que não têm a menor condição de ter um plano de saúde ou sequer ter um tratamento privado, gente. Então, assim, minha luta, a nossa luta também, deve ser para pôr em prática a lei, não só para aprová-las, mas ela tem que existir e funcionar. E Brasil é difícil isso acontecer, mas a gente tem que tentar, não é? Então, isso é um outro assunto que a gente pode até, numa outra live, falar sobre isso, que é uma coisa que eu fico assim, fora do eixo. Pois Porque eu é. vi coisas A gente tem muita bárbaras, coisa mesmo para não é? conversar. Quando a gente começa a trocar isso aí, Mas e diga aí, você está realmente no assim comando. Você que diz agora o que é que eu falo. gente, você ia falar sobre a vinda do Léo. E a gente Sim, começou a contar outras coisas e nem chegou ainda na Gabi. pronto. Então vamos lá rapidamente fazer um flashback Vamos. rápido. Então veja, quando Bia já estava por volta de 2 anos, aí a gente começou a planejar uma nova gravidez. Mas aí novamente vieram as dificuldades. E Micaela não engravidava. E aí, nessa Mas deixa eu te época. fazer uma pergunta. Ah, Pela questão de ser, por Bia ser com a trissomia do 21, ser por translocação, teve algum medo de vocês de repetir isso? Tinha alguma estatística? Qual é isso aí? Conta aí para as pessoas que não sabem. então, na época, eu fui a favor de fazer um estudo genético meu e dela, de Micaela. Sim. Só que Micaela, eu respeitei o posicionamento dela, foi contrário ao meu. O dela foi o seguinte, o raciocínio. Léo, se nós fizermos esse estudo e aponta que de repente está vindo de você ou está vindo de mim, a gente vai ficar com o pé atrás e acaba isso atrapalhando nosso projeto de segundo filho. Minha posição é, vamos deixar como está, vamos se apegar com Deus e vamos tentar uma gravidez. Sim. Entendeu? Então, nesse momento de Bia, a gente ficou no escuro. Sabíamos que era por translocação, porém,
não investigamos para descobrir se era de A ou de P. Uhum. A gente seguiu a vida. Uhum. E aí houve um atraso na gestação novamente. Ela adquiriu uma endometriose. E aí sim, diagnosticou. A coisa agravou. Ficou mais difícil. Até que um dia foi dado como solução fazer uma laparoscopia, que seria uma cirurgia menos invasiva, mas teria que fazer uma cirurgia. Porque ela tinha dores terríveis. Quem tem ou sofreu de endometriose sabe o que eu estou falando. Ela acordava de madrugada com dores na perna horríveis. E também não engravidava. E tem duas soluções para endometriose: ou a cirurgia ou a gravidez. Mas Uhum. para engravidar é complicado. E a cirurgia dela foi marcada. Foi marcada a cirurgia. Ela, Micaela, nesse ponto, eu tenho que aqui dizer, olha, ô mulher corajosa. Essa bichinha aqui, assim, vai ter que cirurgiar, vamos embora. Tá nem aí, né? Uhum. Sabe? Rapaz, é o jeito mesmo, vamos Se ver, é vamos para fazer tentar. algo para melhorar, não tem que ter medo mesmo, não. Tem que fazer, né? Mas ela já é exagerada. Eu sou medroso desse ponto. Ela é exagerada. Aí, resumindo, ela estava disposta a fazer. E eu orando, né, Senhor, a cirurgia, né? Não estava muito contente com essa ideia. Orando, pedindo a Deus uma solução. Em resumo, ela teve que parar os anticoncepcionais uma semana antes da cirurgia, porque fazia parte do tratamento. E foi ela parando e engravidou. E aí, quando engravidou, aí foi festa, porque a gravidez era sinônimo de alegria dupla. Suspensão da cirurgia e ainda é um Perfeito, bebê, né? Mais um um. bebê. Mas aí veio aquela história. Bem, temos a certeza, você está grávida. E agora? Uhum. Obviamente, Luciana, para quem já tem um filho, você não tem como dizer que não passa pela cabeça a possibilidade de ter um segundo filho com síndrome de Down. Principalmente quando a gente já tinha estudado bastante sobre translocação e existia uma possibilidade muito real de ser. Então, foi uma gravidez de Léo e a gente ficou tenso no primeiro momento e foram fazendo os exames e repetiu os exames. A morfológica repetiu várias vezes. Aquela translucência no cal também foram várias vezes. Uhum. Mas sempre dando normal. Só que Bia também deu normal. E aí? Sim. Onde é que vem a Uhum. tranquilidade, né? Mas aí tinha um fator diferente. Um fato diferente. Era menino. Será que isso aí tinha alguma coisa a ver? Não. Cientificamente não tem nada a ver. Tanto a Uhum. DAO pode vir para menino como para menina. Sim. Mas no Mas para nosso vocês, emocional, na caixinha da esperança da gente, foi um aliado para dizer, não, esse não vem com Down, sim. né? E aí lá o filho nasceu, menino, sem Down. Mas sabe aquela história do Tomé? Vamos esperar o pediatra mesmo olhar. E aí esperou, nasceu no tempo certo, veio cheio de 3,6 kg, todo fortinho, sempre foi floradinho, organizado. Foi para o médico, zero de síndrome de Down. Então, foi crescendo e começou a vir, já para pular para Gabi, começou a vir o desejo de me querer dizer assim: bem, Léo, você tem uma filha sem Down, né? Que eu já tinha Laís de um Uhum. primeiro casamento. Sim. Nós temos uma filha com Down, Bia. Nós temos um filho sem Down. Mas eu gostaria de ter uma filha. Eu quero ver uma filha minha sem Down. Sem síndrome de Down. Uma filha minha e sua. Como é que será e tal? E aí a gente começou a pensar já em outras questões. Mas espera aí, a questão agora não é mais a Down. A questão agora é a gente vai dar conta. São 3 filhos, né? Uhum. E a situação já estava um pouco começando a complicar na minha questão do comércio. E sempre tinha crises e mais crises lá no meu comércio. E a gente começou a ficar preocupado com isso. E aí aconteceu o seguinte: com 2 anos, Léo Filho, nada planejado, literalmente. A gente passou assim um período pensando assim, realmente vamos analisar se isso é o que nós queremos, não é? E simplesmente a gente teve que fazer uma mudança de residência. A gente mudou. Não sei se tem a ver com a existência da vida, Uhum. mas mudou. Na primeira semana,
ela apareceu com a dor de cabeça. Aí eu digo, rapaz, essa dor de cabeça é conhecida. Não passa com remédio nenhum. Não é possível. Exame da urina. O bichinho da Uhum. urina, né? Aquele Sim. tradicional. Aí lá vem ela me mostrar na cama. Tinha que dar 2 tracinhos, né? Aí 2 tracinhos. Eu digo, o Isso. quê? Aí fiquei assim, em pânico. Aí eu digo, E realmente a que gente não estava faz é que esperando. ainda acha que não tá certo, né? Fica achando que não tá certo o Exatamente. exame. Não, e como eu e ela não somos nada afobados, né? Foi vendo os tracinhos, vamos agora no laboratório. Tome beta. Aí foi o quantitativo. Quando chegou, já estava com quase, era o quê? 5 semanas, né? Por aí. Tava Estava estourada grave. já. Já. E aí fizeram um preparativo para o tal do chá revelação, né? Uhum. Já estava em voga nesse tempo aí, né? E eu torcendo assim, né? Eu digo assim, puxa vida, que bom, né? Léo Filho, rapaz, se viesse um irmãozinho, era tão bom, né? Além do mais, aquela caixinha da esperança, eu achava Aham. assim, mais um Sim. menino, menos probabilidade, né? Gente, isso é totalmente empírico, isso não tem É. nada científico, tá certo? Mas é porque eu tinha essa esperança e Isso é ela também. crença da cabeça de Léo e de Micaele, só os dois que tem isso No aí. livro da gente futuramente vai estar desse jeito lá. Aí, de repente, vem um chá revelação e eu cheio de esperança ali de ver as cores azuis e pum, tudo cor-de-rosa. Eu digo, "Ei." No dia, Miguel disse que foi horrível minha reação. Disse que o povo ficou Aham. todo decepcionado, o povo tudo comemorando. E eu assim, ó, Em choque. em choque. Mas o choque é porque realmente eu também tinha essa preocupação. E novamente, a gravidez transcorreu normal, nenhum imprevisto. Fizemos os exames também, tudo normal. Como a gente já tinha Léo, então a gente já começa nesse momento a pensar assim: caramba, foi, digamos, um em 1 milhão com Bia. Não vai vir de novo, não. Não é? Não é possível. Será? Não, acho que não. Já veio o Léo agora, né? Não vai vir. E aí, quando o Gabi nasceu, eu assisti o parto. Diga-se de passagem, a partir do de Léo, eu já assisti parto todos. Sim. E no dia do nascimento dela, não foi diferente, eu estava no bloco cirúrgico. E aí, quando eu olhei para bater aquela foto clássica, né, dela, eu olhei assim, aí eu vi traços. Uhum. Mas eu disse o seguinte: como eu descobri que a pediatra que estava lá no momento, que era plantonista, ela não era da equipe que nos acompanhava, era de Campina Grande, que é a nossa cidade vizinha aqui, estava de plantão lá. Eu disse assim: eu não vou influenciar em nada. Deixa que a Uhum. pediatra vai olhar, que Vai vai que é dizer coisa da alguma minha coisa. cabeça, É. né? E aí aguardei. Ela avaliou, fez aquela aspiração tradicional, tal, colocou a bebezinha lá. Vamos levar para o quarto, parabéns, papai, linda sua bebê, sadia, viu? Não tem nada. Aí quando ela disse assim, eu disse: doutora, a senhora tem certeza disso? É, meu filho. Mas dê uma olhadinha novamente. Ela foi lá, olhou novamente, aí botou e tal, escutou. Totalmente sadia, seu filho. Parabéns, vá comemorar com sua esposa, tudo certo. Aí eu digo, né? Amém. Graças a Deus, vamos pro quarto. Chega no quarto, Michele lá naquele estado ainda. E aí, Léo, o que é que achou dela? Só eu e ela, né? Uhum. Aí eu cometi um erro. Eu acho que não era o momento, não, mas eu só fiz assim, Michele, é impressão minha ou só eu vi uns traços parecidos nela, em Gabi de Bia? Uhum. Aí ela pegou, teve uma reação. Você tá ficando louco? Já vem com essa história? Isso é coisa da sua cabeça. A Uhum. médica tá dizendo aqui, afirmando, não existe nada. Pelo amor de Deus, Léo, não, 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 não vem com essa conversa, não. Não vem, não, vem, não. Ficou chateado. Uhum. Aí eu disse, não, tá bom, você tem razão. Se a médica
disse que não tem nada, você tem razão. Mas dentro de mim, alguma coisa já pulsava, né? E aí no outro dia, veio outra pediatra. Não vai fazer o check-up lá, né? Na bebê e Uhum. tal. Sim. Olhou, escutou. E aí, doutor? Não, tudo bem. Vou receber alta amanhã. Tá tudo bem com a senhora, tá tudo bem com o bebê. Alta amanhã. Maravilha, tudo certo. Recebemos a alta, fomos para casa. Esperamos aquela uma semana para ir para o pediatra. O pediatra das minhas filhas tem uma particularidade. Ele foi meu pediatra. Então, assim, uma pessoa que não é mais um médico, é o nosso amigo, sabe? É o Sim. nosso porto seguro. Imagina, ele foi meu pediatra, e hoje é pediatra das minhas filhas. Então, assim, a gente tem muita consideração por ele. E a experiência dele não tem nem o que dizer, né? Eu tenho 46 anos, imagina. É. E aí, quando a gente chegou lá com ela bonitinha, enroladinha, que ela entrou, aí ele sorrindo, né, alegre, eita, a família tá aumentando, quando é que vem o outro? Aquela brincadeira, né? Não, doutor, tá bom e tal, agora não tem mais condições, né? Tá bom, bota a bebê aqui pra gente dar uma olhada. Aí deitou na maquinha dele lá, né, na mesinha dele, forrou direitinho. Micael ficou de um lado da maca, ele ficou do outro, ficou de frente para mim, e eu fiquei um pouco na retaguarda, e eu preocupado, né? Aí quando desenrolou ela, engraçado as coisas, que a gente esquece, né? Eu só olhava para o semblante dele, assim, fino, olhando para ele, né? Uhum. Olhando assim. Aí de repente ele tava assim, ó, sabe aquela cara que fala assim, ó, estetoscópio aí. Sim. E eu comigo, né? Meu Deus, que o doutor Fernando tá demorando tanto? Aí ele, vira um pouquinho. Aí fez, papai e mamãe, tenho duas notícias para dar a vocês. Com semblante fechado. Aí aí comecei a me preocupar com o Micaela. Tipo Uhum. assim, eu já sei de uma, Sim. né? Vocês estão sabendo que ela é igual a Bia? Aí Micaela, ela já é branca. Ficou transparente. Hã? Meu Aí ele Deus. disse, mas eu tenho a segunda notícia. Eu disse, qual, doutor? Ele disse, essa veio o cardiopata. Aí eu digo a você, nesse momento, de 0 a 10, o bate de Micaela foi 10. Uhum. Se o meu fosse 10, a gente tinha ficado inválido lá. O meu foi 8. Foi um knockout, sabe assim? Ali a visão embaçou. Eu quis continuar a consulta, Micaela fez, tá bom, doutor, tá bom, não quero mais não, quero mais não. Pegou a bebê, vamos embora. Eu me desculpei com ele e saí. Sim. Micaela entrou no choro compulsivo. Observação, Micaela, ela é muito forte. Ela é difícil chorar. Oposto de mim. Quando ela chora é porque o grau de sentimento dela tá ali no último. E ela chorava com, assim, um não conformismo. Ela tá do meu lado aqui, eu digo isso que ela sabe que é assim. Começou uma série de questionamentos. E, para resumir, passamos, Luciana, uns quase 5 meses aí. Muito, mas muito, ó, muito mais difíceis do que todos nessa época aí. Binha tinha 5 anos, 5, 6 anos, Binha. 9 anos, né? Foram 5 meses que foram mais intensos do que os 9 anos de Bia. Você tem uma ideia? Ela não se conformou. Porque começou a vieram, né, questionamentos. Meu Deus, por quê, meu Deus? Uhum. A segunda vez, comigo, mais uma filha. Por quê, por quê, por quê, por quê? E aquilo vai consumindo, aquilo vai pesando no dia, e a relação fica ruim nesse momento. Porque, obviamente, eu me questionava
Mas assim, o meu comportamento era diferente do dela, porque eu trabalhava muito do lado assim, Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quer, por mais que eu sofra, por mais que não era o que eu queria, mas ele é Deus. Eu cresci nesse evangelho, eu não posso agora rasgar a Bíblia e me revoltar com Deus, por mais que eu tivesse ferido e sangrando por dentro. Entende? Sim. Mas ela, e eu entendo, e eu acredito que as pessoas que estão aqui participando, se mesmo que não tenham passado por isso, mas vai entender o lado dela. É uma expectativa muito É positiva. sem julgamentos, né? Cada um tem sua reação e algo que a gente tem Isso, sempre que falar é sem julgamentos. Cada um reage de uma forma, aí a gente exatamente. não pode questionar de forma alguma, porque cada E um tem uma deixa, reação que a gente nem imagina, né? perfeito. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu estudei aqui muito para alimentar meu TCC e eu encontrei, não é segunda gestação não, eu encontrei muitos casos terríveis, casos reais, de mães que rejeitaram assim que viram a criança. Sim, Assassinatos, jogaram a criança. Muita coisa feia, gente. Muita coisa feia. Então, assim, não dá para julgar. Não dá para julgar. Mas o fato é, foi muito duro os nossos 5 meses iniciais com o Gabi. Só que, quando é que veio amenizar? Principalmente o lado dela, que em algum momento eu ficava muito preocupado, assim, meu Deus, se ela rejeitar, eu não posso amamentar. E agora? A sim, bebê não tem culpa, ela precisa da amamentação, mas Miguel estava secando, porque o impacto foi tão forte que a produção de leite caiu, entende? Então era tudo muito delicado. E ela, por ser cardiopata, ela nasceu pequenininha, nasceu muito minhonzinha, parecia Bia na época que nasceu prematura. E aí foi quando começamos a fazer os primeiros exames da cardiopatia dela, que a Micaele foi deixando o amor, a preocupação ser superior à decepção. E aí ela, como mãe, começou a abraçar a Gabi, a entender que ela não tem culpa, né? sim. Então, assim, até hoje, ela tem suas particularidades, tem seus questionamentos, né? E eu tenho os meus. Mas, assim, graças a Deus, Gabi, assim, eu sou suspeito em falar, porque o Ricardo disse que ela é meu xodó, sabe? Mas não é assim, é porque ela, ela como é que eu posso dizer assim? Não sei, Deus tocou meu coração de forma diferente com ela, porque quando eu vi ali tão indefesa, sabe, tão pequenininha, naquele momento eu disse, meu Deus, eu tenho que ser pai e mãe aqui, eu tenho que segurar essa criança aqui para não faltar nada, lutar pela vida dela. E você sabe que a cardiopatia é um caso à parte da síndrome de Down. A gente fica sabendo também de muito caso concreto de crianças que a coisa agrava muito rápido, não é? Mas graças a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, meu Deus. Nossa filha está bem. Até hoje, não é preciso fazer a cirurgia nela. Regrediu muito os espaçamentos que ela tem das válvulas. Ela não tem zero de sopro hoje, não tem hipertensão pulmonar nenhuma. E, graças a Deus, o próprio médico, nosso médico, por várias vezes, né, Miquel? Várias consultas, a gente fica a mesma coisa sempre, doutor, olha aí, doutor, por favor, que a gente confia até mais nele que nas máquinas. Ele disse, gente, eu não sei como, mas uma coisa eu sei, não tem mais sopro aqui. E eu sei que foi meu Deus que soprou o sopro da vida nela. E assim, eu não tenho como me queixar, eu não tenho como deixar com que a síndrome de Down seja maior do que esse amor incondicional que eu sinto e a vontade de vê-la vencer.
A gente está passando um novo desafio com ela agora. Ela é uma criança totalmente diferente de Bia. Ela tem um comportamento mecânico, motor mecânico altamente desenvolvido. Ela surpreende a gente cada dia, mas ela está com uma deficiência que Bia não teve. Ela está demorando a falar. Isso está me angustiando muito, sabe? Mas foi isso, ela chegou e agora já, graças a Deus, a gente está em harmonia com os nossos filhos, com ela. Micaela hoje em dia já, Glória. sabe, superou essa parte, pode ter suas particularidades com Deus, eu não questiono nada sobre isso, é ela e Deus, mas ela, Sim. como mãe, ela não deixa faltar nada, ela abraça todos, sabe, de uma forma igual. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dela, porque é o que eu falei, se a gente não tivesse junto, eu não seria, não sei como é que seria. Mas aprove a Deus, e olha que só deram 3 meses para o nosso casamento, viu? Teve pessoas na família que só deram 3 meses. Pois Completamos é, 17 anos, estamos indo para pois é. 18 anos. Você vê como são as coisas de Deus. E por último tem a Isabelle, mas se você quiser que tá tarde, a gente deixa para um Antes, outro dia, ó, Isabelle. antes de você falar, não, eu quero saber como é que foi essa programação aí de Isabelle. Mas assim, ó, o João Guilherme, ele tá aqui assistindo, eu acho que ele tem síndrome de Down, João, me fale aí, porque eu acho que ele falou alguma coisa lá em cima, mas eu não me recordo. E ele colocou aqui, minha mãe perguntou muito por quê, até que um dia, né, o que eu entendi aqui, a mãe dele perguntou muito o porquê, né, o porquê da síndrome de Down, foi isso que eu entendi, até que o dia que ela perguntou para quê, né? É uma mensagem que a gente tem em relação a isso, porque a gente muitas vezes a gente questiona muito o porquê, mas é a gente trocar esse porquê para o para quê, né? Para quê, Senhor? Para que duas filhas com síndrome de Down? E esse Isso. questionamento eu fiz, todos nós fazemos, o porquê. Só que quando a gente fica se colocando nessa situação de porquê, a gente se coloca como vítima, né? E quando a gente vai para quê, é justamente assim, ó, levantar nossas mãos, nossos braços a Deus e dizer: estou aqui para o que é, para o que realmente é a nossa missão, né? Então a gente trocar. Gostei dessa colocação aqui do João e quero conhecer, João, Benção, se João. realmente é isso. João Guilherme, já anotei aqui seu perfil para eu poder conhecer mais um pouquinho, né? Ó, a Jana também está Benção. aqui presente. Não tem palavras, ele está aqui colocando. É justamente, é muita emoção, não tem como a gente não se emocionar, né? E o fato, assim, de eu ter colocado esse tema, super papai ou simplesmente pai, porque muitas vezes, Léo, as pessoas falam muito assim, poxa, como o Léo é um super pai, né? É um Uhum. paizão. Eu ouvi muito isso, assim, porque meu marido é um pai muito presente, né? Então, assim, eu via muito, poxa, Lu, como o Nando é um super pai, ele é um paizão. E até o dia que eu entendi que ele não era super pai, ele não é um paizão. Ele simplesmente faz o papel de pai, como eu faço o papel de mãe, como a Micaele faz o papel de mãe. Leonardo faz o papel de pai. Agora, infelizmente, a gente sabe, Léo, que tem muitos pais que abandonam suas esposas diante de um diagnóstico, né? Eu já ouvi falar uma estatística que 70% dos homens, eu acho, dói meu coração em dizer essa estatística, né? Não sei se realmente isso é real, mas assim, a média de 70% dos homens abandonam suas esposas quando descobre que o filho tem alguma deficiência. Meu Então, Deus. assim, é muito chocante isso, né? Mas assim, a gente não tem que ir pela estatística. Se for para a minoria, bora focar na minoria, né? Olha o que a gente falou aí, o Uhum. que foca expande, né? Então, assim, a gente tem que focar justamente nesses pais. Por isso que nesse mês de agosto eu quis realmente colocar os pais, porque muitas vezes são as mães que estão mais à frente para poder falar. Não quer dizer que Uhum. os pais não estão presentes, né? Eu, na verdade, nas redes sociais sou eu que estou sempre na frente, mas aqui dentro de casa meu marido é muito presente, né? Muito presente. Então, assim, é legal a gente poder colocar isso, exaltar isso, né? Porque Uhum. muitas vezes se fala isso, super pai, paizão, e ele está fazendo papel de pai.
eu tô aqui fazendo live e ele já esquentou comida, já deu o café dos meninos, né? Fazendo tudo o que era para eu fazer. Na verdade, vou até corrigir. Luana não, Luana quem fez a janta dela foi ela hoje, porque hoje ela Opa! escolheu comer brócolis. É, e é Ó, assim, quando ela come ó, brócolis, é ela mesma que faz, ela mesma que recheia o alho, ela gosta de fazer é, tudo. Então, assim, hoje que ele está legal. liberado. Hoje ele está liberado, liberou de Luana, mas o de Luan foi ele que fez. Então, assim, ele não fez nada do que é obrigação de pai, né? Perfeito. Luciana, eu acho assim, hoje em dia, infelizmente, a gente está enfrentando toda uma mudança de geração, né? Você sabe bem Sim, disso, você trabalha com a parte humana, e assim, os valores estão tão invertidos que a política, digamos assim, a cultura do ser mais esperto, do tirar vantagem, né, do ser malandro, é tão, às vezes, forte, bastante de frente com a gente, na sociedade que nós vivemos atualmente, contemporânea, que você tem uma ideia. Às vezes a pessoa ser honesta hoje é digna de aplausos, de ganhar programas e etc e tal. Caramba, isso não existe mérito, gente. Isso é pra gente ser, verdade. não é? Então, assim, quando justamente você fala sobre isso, porque tem um pai presente, porque a mãe é uma super mãe. Gente, é pai e mãe. Quem não faz isso é que não está sendo pai e mãe. Aham, Porque sim, isso é uma missão que Deus nos confiou. É o mínimo que a gente pode fazer, é lutar para os nossos filhos, é dar o aham, nosso melhor para os nossos filhos, né? sim, Então é bem isso que você está falando. Mas infelizmente a verdade. gente tem que trabalhar muito. Trabalhar muito. Eu sempre falo isso, como você disse. Começa na nossa Aham, casa, né? A gente tenta sim, passar muito exemplo para os nossos filhos, essa questão da valorização mútua. Por exemplo, aqui em casa, me perguntaram, muitas vezes me perguntam lá na outra plataforma, como é o seu relacionamento com a sua esposa? E você faz coisa de casa? Isso não desgasta uhum, casamento? Isso aí não lhe diminui, não, como marido, e tal, e tal, tal. Gente, isso é um princípio de inteligência. Veja, eu e ela uhum, aqui, a gente tem que se ajudar. Eu, quanto marido, eu tenho que fazer o possível para preservar essa mulher, porque ela é minha base e eu sou a base dela. Se um enfraquece, sofre o todo. Então é sim, inteligente que eu deixe de ser preguiçoso, por exemplo, e ajude para poupá-la e vice-versa. Porque senão um não vai suportar e vai acabar o outro tendo que fazer duas vezes mais. E o pior, pode adoecer, pode dar um problema, você perder seu cônjuge. Então, assim, é uma questão até, eu diria, de bom senso. Né? Mas, verdade, sim. infelizmente, não é isso que a gente se depara na maioria das vezes. Mas, como você disse, a gente vai continuar batendo nessa tecla e tentando levar sempre essa mensagem, que o normal é Sim. isso, fazer isso. Pois é justamente Né? isso. Ó, o João respondeu aqui, ele tem síndrome de Down, sim, Ô, e João, que ele tem 20 anos. maravilha! E Olha ele aí. é de Queimadas. Queimadas na Paraíba aí. Você não conhece, não? Queimadas, Você não falou. conheço, queimadas. Queimadas, você não falou aí Queimadas? Em algum momento da live você falou de Queimadas, não foi? Não, eu acho que eu falei em Alguma Campinas, cidade. não foi? Ah, Campina Grande. Campinas, foi. Tá. Foi. Ele é de Queimadas aí na Paraíba. Queimadas é Mas pertinho aqui então, da capital. é? Então, Léo, Uhum. fale aí para a gente poder encerrar nossa live. Olha, a gente ficou Sim, bom porque a gente vai ficar com parte um e parte 2, viu? Porque o que eu deixei, joia, eu salvei, já deixei salvo aí no maravilha. Instagram. E eu vou pedir a todo mundo que está aqui presente, depois, quando acabar a live, gente, vai lá nos comentários, coloca algum comentáriozinho para a gente sobre a live, dá a sua curtida, né? Para poder ter as Sim. visualizações. Porque o fato de vocês estarem aqui não conta para o Instagram, só conta depois lá das curtidas e os E, comentários, tá? E, maravilha. e olhem o perfil do Léo e se encante aí com essa família, viu? Obrigado. Todo mundo vai ter que entrar, começar a seguir aí. Mas Igualmente, quem então, estiver Léo, aqui me seguindo também aqui, tiver como convidado meu, pelo amor de Deus, deixa de passar lá não, porque é uma coisa tão linda que vocês vão se encantar. Não vou pois nem dizer é. nada. Olhem e tirem suas conclusões. Pois é. E para complementar aqui, o João, ele foi candidato a vereador. Uau, João, tá João, vendo?
Nas eleições passadas, eu segui algumas pessoas com síndrome de Down que eram candidatos. De repente, João, eu vou olhar seu perfil depois aqui. Viu? E todo mundo aí vão olhar aí Benção. o perfil do João também. Bota aí pra gente Mas olhar o de então, João também. pois é, conta aí pra gente como é que foi essa questão da Isabelle aí, né? Foi Aham, programado, vocês ainda, a Micaele ainda insistia em ter uma filha sem síndrome de Down. Como é que foi essa programação aí? ok. Não, com Isabelle não. Isabelle é o seguinte, Isabelle, na verdade, quando ela teve Gabi, né? Então, assim, as médicas que sempre nos acompanharam, sempre nos deram muito carinho, não só consulta, viraram praticamente amigas nossas, foram unânimes em dizer assim, Micaela, nós sabemos que você tem um desejo muito grande, e Léo também, de ter uma filha sem síndrome de Down. Mas o que acontece a partir de agora, o que está em jogo, é sua vida. Você já tem 3 cesarianas, ok? E você, nós não aconselhamos ter mais uma cesariana, ou seja, a quarta cesariana, porque você adquiriu uma diabetes. Sua diabetes está muito agressiva. Então, se uma quarta cesárea, para quem não tem diabetes, já é muito difícil, você com diabetes se torna cada vez mais complicado. Então, veja, apenas conselho que vocês tomem juízo, né? Se Deus quis lhe dar 2 filhas com Down, amém. Tem Leozinho aí, né? E simplesmente vamos partir para as soluções como é que chama? Não, mas tem um nomezinho, anticonceptivas, é isso? Sim, Né? métodos contraceptivos. Isso, é isso aí. E Métodos aí, contraceptivos. contraceptivos, exatamente. Aí, quais foram as sugestões? Bem, uma delas que a médica achou mais eficiente foi colocar um DIU, né? Sim. Colocaria um DIU e ficaríamos com tranquilidade. E assim, o nosso caso sempre foi meio que uma loteria a partir de Bia, porque a gente tinha muita dificuldade em engravidar, sabe? Não era uma coisa assim, vamos engravidar esse mês, engravida. Não, aconteceu a endometriose, foram acontecendo as coisas. Mas, como a gente ficou, e eu fiquei muito medo, que eu sempre me preocupei muito com a vida dela, eu disse, não, então vamos criar juízo e vamos fazer toda a recomendação médica. Ok, o que aconteceu? Questão de burocracia. A gente começava a dar entrada no plano de saúde para colocar o DIU, e eu estudando a possibilidade de fazer vasectomia. Comecei a Sim. conversar com alguns amigos, aquela coisa, para criar coragem e tal. Nesse meio termo, não acontecia o DIU. A gente, quando chegava para pegar a autorização, dava errado. Quando dava certo, que ia para o hospital, tinha um imprevisto. E foi adiando. Isso, Gabi, já na faixa de 11 para 12 meses, né, um ano, né, de idade, por aí. Era um ano e um mês. E aí, não foi? 9 meses, né? Me lembra aí, que são essas coisas, data, essas coisas, tudo contigo. Eu não vou lembrar, não, porque aí já é demais. E tinha 9 meses por aí. Aí o que acontece? Em resumo, nada planejado, pelo contrário. A ideia era não engravidar mais, né? Pensamos na laqueadura, mas aí a taxa dela de diabetes estava muito alta. Então as atenções ficaram voltadas para o endocrinologista, que começou a passar uma dieta, entrou insulina, e aí a gente ficou com tanto, sabe, tanta preocupação que os holofotes voltaram para essa Sim. parte de saúde. Mas, um belo dia, meu pai disse, meu filho, eu preciso fazer uma viagem. Porque a esposa dele, na época, estava com um probleminha de saúde, e ela era do Rio de Janeiro, e eles tiveram que ir lá fazer um tratamento. Como eu tenho 2 irmãs morando com meu pai, e uma delas é de menor, ele pediu para que alguém dos filhos dele, que meu pai tem 7 filhos ao todo, algum dos filhos ficassem apenas na casa dele para poder
suprir as necessidades básicas de feira, essas coisas, enquanto ele estava viajando. Eu e Micael era a última da fila, porque 3 filhos, né? Problemas para administrar com trabalho na época e tudo. Mas ninguém se habilitou. Aí quando a gente viu a situação do meu pai, eu disse, Micael, vamos ter que atender. Resumindo, a gente foi para casa dele. Não sei o que foi que houve nessa história de mudança de casa, sabe? Mas o De fato é novo. que simplesmente ela começou a ficar enjoada. Sim, Enjoada, mas aí a gente pensou o quê? Rapaz, deve ser uma infecção gástrica, né? Alguma coisa que tu comesse. sim. Deve ser uma virose. Deve ser aquilo. Em Não resumo, teve dor de cabeça, né? Dessa vez não teve dor de cabeça. não. Teve enjoo, mal-estar, tontura. Quando foi para a médica, que ia fazer também os exames de rotina dela, já estava na época, né, do retorno dela pós cirurgia, nascimento, Gabi só tinha 9 meses. Aí ela olhou para a Micaela assim, a Micaela, que é isso, doutora? Minha filha, os exames, vamos fazer um beta seu. Teve até uma história, não foi que o doutor Fernando olhou para você, não foi? Foi, teve essa história. A gente com Gabi, no doutor Fernando, que é o pediatra, Uhum. aí ele olhou para a Micaela assim e disse, ué, mãe, tá grávida? Ela disse, o quê, doutor Fernando? Tá ficando doido? Eu não posso mais não, eu não posso mais nem engravidar. Oxe, tu tá ficando doido, ele fez. Tá com cara de grávida. Aí a gente esqueceu Experiente, aquilo, né? Vamos pra experiente acertar, viu? como ele era. É, isso é bom. Aí, se resumindo, ela fez o teste e deu positivo. Só que aí a gente entrou num pânico, Luciano. Inclusive, se vocês puderem, quem está assistindo aí, muitos podem perguntar assim, né? Podem até pensar: caramba, Léo teve coragem de fazer um vídeo desse, mas eu fiz e tô tendo o resultado que eu queria. Ele tá com um pouco mais de 8 mil visualizações e tem na faixa aí de uns 90 comentários. E o vídeo eu falo muito assim, gente, se você já tivesse 2 filhas com síndrome de Down e sua esposa engravidasse e os exames apontassem que ela teria grande chance de ter o terceiro filho com síndrome de Down, o que você faria? Me dê sua opinião. Então, esse vídeo tá na outra rede lá. Quem quiser dar uma olhada lá e ver o que a turma falou lá, certo? E você vai ver muita gente Legal. naquele campo do eu teria, se Deus deu é porque vai dar, é porque quer abençoar, pais especiais, famílias especiais, blá, blá, blá. E vai ter gente que vai dizer, não, eu tinha parado no primeiro, tá? Então, assim, aquela coisa do julgamento, não dá para julgar. Cada caso é um caso. Uhum. As pessoas são livres para poder pensar, e essa era a ideia. Eu Exatamente. queria ouvir a opinião das pessoas. Mas o Uhum. fato é que a gente pensou, caramba, e agora? Porque agora não está mais em jogo só o medo do Down. Agora tem algo até mais grave, é a vida dela. A vida, isso. E aí, nesse momento, Luciano, a gente ficou. Vida é vida. Obviamente, nem de longe, nós somos simpatizantes com a teoria ou a ideia de abortar, né, de aborto. Sim. Nem de longe. Como cristãos, nós cremos que se houver gravidez tem que ser seguida. Né? Enfim, é um princípio nosso. Mas no caso específico dela, pra você tem uma ideia, teve uma médica que achou tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que disse assim: procura outra médica para acompanhar. Eu não tenho condições. Simplesmente. Porque era muito grave. O médico dela, o endocrinologista, disse: minha filha, você está grávida com a taxa dessa. O que é que vocês fizeram? A gente só escutava isso. Para qualquer médico que a gente fosse, o próprio pediatra, depois que descobriu que era verdade, disse: mãe, agora tem que cuidar muito. O negócio é Uhum. sério. E aí, quando passou o susto e ela foi caminhando para o segundo mês ali de gravidez, aí foi equilibrando a questão da diabetes dela, ia fazendo os exames, ia dando melhora, a gravidez foi sendo conduzida e dando tudo bem. Aí veio a segunda parte. E agora? Aí eu disse, Michele, agora chegou o momento. Nós resistimos até agora, mas vamos fazer uma consulta com a nova geneticista e vamos fazer o nosso estudo.
Eu preciso fazer isso. Eu lhe compreendi naquela época, mas nessa época eu quero que você me compreenda. Ela disse, não vamos fazer. Eu concordo. Dessa vez eu concordo. A terceira é demais. Eu quero descobrir antes de ter. Exatamente. Sim, um detalhe. Ela lembrou bem aqui. Por que essa pressa para esse exame nosso? Que na primeira ultrassom que a gente fez para investigar se existia alguma possibilidade, a primeira médica, disse que o fêmur dela tinha uma diferença e que indicava síndrome de Down. Então a gente ficou muito chocado, né, mais uma vez. Micaele ficou nesse dia também novamente, se vestiu às pressas, saiu muito transtornada. Foi aí onde a gente rompeu com essa médica, inclusive. Uma pessoa muito boa, por sinal, mas perdeu o clima, azedou, como se diz. E eu disse, Micaela, a gente vai tomar duas posições. Primeiro, vamos fazer o nosso exame. Segundo, vamos procurar um outro médico neutro, que nunca ouviu falar de lá em Micaele, e vamos repetir esse exame sem dizer nada. Né? Ok. Então a gente fez o nosso cariótipo, foi a médica, contou ela a história toda, ela passou os nossos cariótipos e foi. Tivemos que aguardar. E aí já a pandemia acontecendo, né? Já no auge da primeira curva. Aquele pânico. Aí você junta, poxa vida, gravidez que dessa vez a gente não desejava, entendeu? Pela circunstância. Possibilidade do primeiro exame que disse que vai dar Down. Cariótipo da gente sendo analisado para poder a gente conversar, a gente não sabe nem se pode sair de casa. Outra ultrassom para marcar com quem médico, qual médico, com que tiver. Não, vamos pegar referência. Aí nesse agora apareceu um médico, a gente disse, vai ser esse. Veja as coisas de Deus. Fica, gente, como testemunho, como Deus vai conduzindo a coisa. Às vezes a gente está falando aqui a parte só humana, mas esquece que Deus está no comando das nossas vidas. Ele vai conduzindo de uma forma tal que você, às vezes, só depois vai entender o que ele está fazendo. Sim. A gente foi fazer essa ultrassom. Quando chegou lá, a gente perguntou para a recepcionista, quem é o médico? Doutor tal. Pelo nome, tá bom, mas ele está disponível hoje? Tá. Então vamos fazer. Com máscara, com tudo, ok. Quando entrou para fazer, que eu olhei para o médico, ele disse, rapaz, você é Léo? Digo, sou. Você não lembra de mim, não? Eu digo, vagamente. Disse, meu amigo, eu paquerava com tua irmã, Adriana, e ela nunca me deu bola. Eu digo, aí me lembrei dele, da época de colégio. Caramba, é você, né? Que coisa boa e tal. Mas não entrei em detalhes. Oba-oba de lado. Então, minha esposa aí, ela tá grávida, eu queria que você fizesse, né, a morfológica, e desse uma olhada, como é que tá isso, tá tudo bem. Tá bom, ela sentou, deitou lá, fez. E ele bem tranquilo, ó, aqui tá compatível, vamos pro fêmur. Aí, fez a medição, compatível, terminou o exame, 100%, tudo em ordem. Aí, quando ele disse isso, e eu já conhecia ele, aí eu disse, olha, aconteceu isso, isso e isso. Dá para revisar? Ele disse, com certeza. Aí, novamente. Aí disse, Léo, veja, eu não posso julgar o exame da colega, não. Né? No momento lá, a bebê pode ter virado uma perninha, um negócio, e a medição dela deu fora do padrão. Mas eu não posso mentir para você. Aqui está dizendo para mim, pelo meu equipamento, pelo que eu estou vendo, normalidade. Não há indício nenhum de síndrome de Down para esse exame. Ok? Agora, quer um conselho? Vocês estão inseguros? Não, né? Então, vocês vão fazer o seguinte. Existem alguns exames que são hoje muito mais, digamos assim, eficientes para trazer um diagnóstico antecipado mais preciso. Então, ele disse que eu conversasse com a geneticista que ela ia orientar, mas de antemão era o de vitro, como é? Deu um nomezinho, né? Aminocentese, né? E o outro era não sei o que de... Não, o que tu fizesse, meu nome. É o que retira o líquido, né? Esse era um. O líquido amniótico. Do líquido. Exatamente. E o outro, que era menos invasivo, que era de sangue. Rapaz, um nome tão fácil, na ponta da língua. Mas, enfim,
A geneticista optou em fazer esse não invasivo. O do sangue, Tá. o Eu nem NIPT, conheço esse pelo né? sangue. É o NIPT. Já ouviu falar nesse exame, NIPT? Não. Ele faz uma investigação completa para saber alguma indicação de alguma síndrome, não só de Down. Qualquer síndrome, Uhum. ele 99% ele vai dizer se tem ou se não tem. 99%. Não existe 100 porque em Sim. ciência não é exato. Então, a gente fez um NIPT com muito trabalho, porque no primeiro momento foi negado, né, a aprovação dele pelo plano de saúde. Entramos com mandato de segurança e foi então que a gente conseguiu fazer. E quando veio o resultado, graças a Deus o resultado veio dizendo que não tinha síndrome de Down, né? E era uma menina. Nesse momento a gente já veio os dois resultados. Era menina e não tinha síndrome de Down. Aí, mas vem aquele pensamento, mas peraí, os outros, tudinho, obviamente, eu tinha feito um NIPT, mas disseram que não tinha, não. Eu só Uhum. acredito quando nascer, né? Chegou o parto, já dando um pulo para a gente abreviar, Uhum. e aí foi um dia muito tenso, porque é um testemunho que eu já até escrevi, já falei para várias pessoas, mas o resumo é: Gabriel nasceu bem, Isabel é filho de mãe. É. Olha, eu lembro, tô Olha, ficando vocês não velho. mudem mais de casa, não, viu? É, Vocês não mudem mais de exatamente. casa, não, pelo amor de Deus. E deu um desconto, que o velhinho aqui não tá lembrando, não. Olha, Isabel nasceu bem, graças a Deus, mas aconteceu um detalhe no parto dela. Era de risco, desde o princípio que a gente ouviu isso, né? Você acredita? Eu estava pronto para entrar no bloco cirúrgico. Eu passei mal, Luciano, mas mal. Sabe quando você, sem motivo, o ar-condicionado gelado, eu comecei a achar estranho. Minha testa começou a suar. Eu disse, gente, não tem sentido isso não. Porque eu estou suando, a boca seca. Eu digo, rapaz, eu vou ter um problema agora, na hora de entrar. E aí eu disse, não vou entrar não. Aí quando a enfermeira veio a primeira vez, eu digo, se eu entrar, eu vou dar trabalho lá dentro. Não vou entrar não. Vou desistir. Mas Deus faz tudo perfeito, né? E na hora, o anestesista olhou para mim e disse, venha, que ela tá lhe chamando. Aí eu digo, eu não posso negar não. Com agonia, com tudo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu não sei o que foi que houve na hora. Mas eu entrei. Quando eu entrei, ela já estava sendo cortada e eu estava naquele outro lado de cá e olhando os parâmetros dela lá. Comecei a monitorar. Daqui a pouco eu percebi que ela não estava bem. Mas aí você sabe como é médico, né? Eles são treinados para manter a calma. É Sim, como a aeromoça, né? Tá caindo ali, a sim. gente, bota o cinto de segurança, né? Pulo de trás lá. Uhum, Eles são dessa uhum. mesma forma. Então, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu olhando para ela, vi que a cor dela foi saindo, foi saindo, foi saindo. E ela começou a convulsionar na sala de cirurgia. Então, quando ela começou a convulsionar, eu disse: olha, doutor, o nível de oxigenação dela caiu, está em 93. Não, tá ótimo. Para o caso dela, 91. Não, tá ótimo. Mas ela tá agitada. Aí eu disse assim: o senhor mediu a glicose dela? Assim, você não preencheu, ela não é diabética? A gente tá sabendo, meu filho. Eu disse, mas mediu agora. Não, medi no início do parto. Dá para o senhor medir agora? Não, aí ele fez lá e disse: voltou com o resultado. E ela agitada. Em resumo, estava alterado, ela estava tendo um início de hipoglicemia severo, né? E Deus me usou naquele momento para dizer assim: ajude ela que ela vai morrer. E eles trouxeram a glicose, tiveram que invadir uma UTI lá para conseguir glicose, que faltou na hora, foi uma agonia. E aplicaram nela para reverter. E teve momentos que ficou terrível a cena, e nada revertia, a saturação dela caiu para 70, sabe? Os batimentos chegaram a 35, e eu já vendo aquela linha parar ali, aí eu esqueci tudo que estava ao meu redor. Tudo. Eu disse, meu Deus.
Quando chega nesse momento, não tem mais ciência, não tem mais medicamento, não tem mais médico. Eu não me importo quem está aqui. Coloquei a mão na cabeça dela, ela se batendo todinha, e comecei a orar. Senhor Deus, tu sabes que ela é minha esposa. Como eu gostaria dela comigo aqui. Se for possível, Senhor, se for possível, não leva ela agora, não. Me dá mais uma chance de permanecer com ela aqui para cuidar dos nossos filhos. E aí fiz uma oração com todo o coração. A Bíblia fala que quando você não tem palavras, e eu creio muito nisso, o Espírito Santo, gemidos inexprimíveis, essa é a palavra, leva a nossa oração para Deus. E eu creio que foi o Espírito Santo, porque eu fiquei tão nervoso que eu não tinha mais nem voz. Quando eu abri o olho assim, estava 3 enfermeiras impondo as mãos e orando em línguas comigo. E eu digo, meu Deus do céu, que coisa boa. Fiquei mais tranquilo naquele momento. E agindo. E daqui a pouco ela estabilizou, parou de convulsionar, os parâmetros começaram a subir um pouquinho. Ela teve uma recaída novamente mais brusca. Tiveram que vir 4 pessoas da equipe segurar. Aí eu disse, vocês aplicaram algum analgésico? Sim. Tivemos que colocar morfina nela, porque a 4ª cesárea, não sei o que. Eu digo, ela é alérgica. Rapidamente um antialérgico. Aí eles aplicaram Fenergan, alguma coisa assim, para reverter. E para a glória de Deus, estamos aqui. Ó. Ela com vida, vida em abundância. Nossa Isabel nasceu sem Down. E a gente tem uma história linda. Uma família que Deus abençoa cada dia. Estamos vivendo um milagre por dia, sem empresa, sem nada. E assim, a gente só tem que agradecer a Deus. E a oportunidade é você. E assim eu encerro minha participação aqui. Meu Agradecendo a Deus. Deus demais. Por tudo que Ele fez e faz por nossas vidas. E esse amor que a gente quer transbordar e quer trazer isso para as pessoas. Para mostrar que é possível a gente, por mais dificuldade que tenha, Deus, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos ajudando. E assim, eu aprendi que se fosse diferente, a pergunta é essa, Léo, você pode estar assim porque deu certo, mas se fosse diferente? Tem um hino que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu sou, Ele é Deus. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Então, é nesse Deus que eu creio. E essa mensagem que eu queria deixar para Amém. todo mundo que está assistindo aqui hoje. Amém. Meu Deus do céu, que história linda. Você vê, Léo, você falando tudo isso aí aqui, em alguns momentos, foi muito emocionante para mim. E o interessante é que sempre quando eu faço essas lives, né, eu sempre Hum. gosto de conhecer um pouquinho da história antes. E você vê que a gente não conversou, eu não sabia de nada dessa história, né? Então, assim, realmente eu tô aqui encantada com isso, porque realmente Deus é Deus. E as coisas Uhum. realmente são assim, e quando a gente realmente entrega, e o quanto essa parte espiritual é importante, né? Uhum. Então, você vê o quanto Deus te preparou em vários momentos da sua vida, em vários momentos da vida de vocês, né? E Amém. assim, Glória a muito, Deus. muito, muito emocionada aqui em dizer para vocês, né, que todas as dificuldades que passamos, que a gente traga sempre essa questão da troca, né, como o João colocou aí, muito bem colocado, João Guilherme, de que é trocar esse porquê ou para quê. Vocês têm uma missão linda na vida de muitas pessoas que estão aqui assistindo e que vão ainda assistir esse testemunho, precisam ouvir isso para se fortalecer perante a ele, né? Porque não é só o fato de ter uma filha com síndrome de Down, de ter 2 filhas com síndrome de Down, mas é realmente colocar a fé em prática, como vocês fizeram a entrega, né? Então, isso que eu acho que é o resumo de toda a nossa live, de todo o nosso bate-papo, né? A Jana está aqui dizendo, parece um filme de superação, não é, Jana? Entrar aí um diretor para fazer um filme aí com essa história realmente é emocionante demais e vale muito a pena ouvir, né? E se engrandecer com isso. E fico muito Toda feliz por ter honra, essa toda glória história para dentro Deus. para ele. Amém.
e dizer assim, Léo, que é muito gratificante, né? Cada dia eu vou tendo mais convicção o porquê Deus tem me usado por esse projeto, sabe? Quantas pessoas a gente tem alcançado, quantas vidas a gente tem alcançado. E assim, como é gostoso para a gente ouvir uma história dessa, mas eu tenho certeza que para vocês também ouvir e reviver isso, né? E colocar em prática essa questão da fé, porque a gente precisa estar exercitando essa questão da fé todos os dias, em todos os momentos. E muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas que estão acontecendo na nossa vida. E aí a gente vem com uma história dessa, até mesmo você contando e ouvindo novamente o que vocês passaram. A gente vai entendendo um pouco, entendendo para quê. E cada vez mais eu vou entendendo para quê desse projeto em minha vida e na vida de tantas pessoas. E eu quero deixar aqui minha imensa gratidão por conhecer essa história de vocês, por conhecer a sua família, por vocês aceitarem, né, a se expor, a colocar nas redes sociais. Muita gente não quer colocar, né, sua história, sua família nas redes sociais. Mas o quanto isso é importante. E quando a gente abraça a nossa vida com uma missão, a gente tem que aproveitar o Instagram, o TikTok, sim, para a gente poder se expor. Eu sempre brinco assim que a gente tem que ser Aparecida, né? Mas porque realmente Aparecido, no seu caso aí, porque realmente isso ajuda outras pessoas. A gente vai se conectando. A gente tem um elo que a gente não vê, mas é o elo do amor. A gente passa a amar pessoas que a gente não conhece. Isso é Uhum. maravilhoso, isso é divino, né? Então, assim, minha imensa gratidão a vocês por dizerem sim para o projeto, dizer sim para o Instagram, dizer sim para o TikTok, todas as redes sociais, e que a gente possa cada vez mais estar se aparecendo mesmo, né? Se expondo e contribuindo na vida de tantas pessoas que, como essa noite aqui, precisava ouvir o testemunho de Leonardo Franca. Gratidão, Léo. Gratidão. Estou muito feliz, muito emocionada mesmo. Amém. Luciano, eu também, assim, com sinceridade, estou muito feliz em poder, assim, nas minhas orações, eu sempre peço muito a Deus que Ele me mantenha nessas redes sociais até o momento que eu seja usado como canal de bênção na vida das pessoas. Porque, assim, infelizmente, às vezes acontece de se a gente não se policiar, a vaidade, que é um pecado até capital, mas que vem muitas vezes nativo no ser humano, é inerente dele, né? Às vezes quer brigar com o seu espírito. Por isso que Paulo fala que é uma briga constante entre carne e espírito, né? E assim, eu peço muito a Deus que tire, me esvazie, sabe? Que toda honra e toda glória seja sempre para Ele, que Ele me use aqui em vida para ser bênção na vida das pessoas. E se for através das redes sociais, amém. Se for com meu vizinho, amém. Se for na rua, amém. Mas que Ele me use o tempo todo, porque eu quero ser útil para o reino, em primeiro lugar. E assim, eu louvo a Deus porque tem me surpreendido, né? Obviamente, a gente, enquanto pai, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, eu tenho passado por um momento delicado, questões financeiras, né? Deus tem suprido, mas a gente tem uma luta tremenda todos os dias. E as redes sociais, hoje em dia é inegável dizer que abre portas, né? Abre portas, e eu sonho, sim, em que as portas se abram, mas para abençoar a vida de pessoas, para se abençoar, ser abençoado para poder abençoar os meus filhos. Mas no dia que eu extrapolar essa linha e cair numa vaidade, cair num egocentrismo, alguma coisa desse tipo, eu prefiro que Deus tire de mim. Porque a única coisa que eu quero é me afastar do meu Deus. Eu quero que seja canal para aproximar e não para afastar. Sim. Então, assim, eu deixo isso como mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo. E eu sei que já está chegando no finalzinho, você vai dizer assim, Léo, deixa uma mensagem, né? Eu vou, Sim. eu vou aproveitar e vou Isso a deixar. gente combinou, né? Isso a gente combinou de encerrar a live e você deixar uma mensagem, mas você deixou mensagem a live toda. Eu só queria deixar uma frase que é de Augusto Cury. Mais uma vez eu vou citar ele aqui porque é uma pessoa que eu admiro, certo? Seus Sim. pensamentos e seus ensinamentos. Essa é uma frase clássica. Eu acho que você, como mãe de uma filha com síndrome de Down, vai lembrar dessa frase. Mas eu acho ela assim. Eu até escrevi para não esquecer uma vírgula, porque eu acho assim ela quase que perfeita. O sonho da igualdade só
cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Eu acho essa frase genial, sabe? Porque, assim, é o que eu falei, infelizmente, é, existe uma insensibilidade hoje, sabe, tomando conta, pessoas que não é só com a síndrome de Down, às vezes com os próprios pais, sabe, um amor esfriando, escancarado. E assim, puxa vida, precisa ser resgatado o respeito pelo pai, pela mãe, o respeito pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelo avô, pela família, né? Então, quando acontece o respeito, e principalmente quando você entende assim, caramba, é meu primo, mas eu não quero brincar com ele não. Por quê? Porque ele é lento, ele não vai acompanhar a minha brincadeira, mas um pai identifica isso e diz, meu filho, olhe com amor, faz o seguinte, faz a brincadeira um pouquinho mais lenta, vai ser tão divertido quanto, mas ele vai ficar feliz, meu filho. Você entendeu o que eu quero dizer? É trabalhar isso que eu penso tanto. Porque às vezes a própria criança, ela quando se depara com uma situação dessa, ela não tem maldade. É criança. Ela só rejeita muitas vezes que eles, poxa vida, não acompanha a minha brincadeira, O que né? falta é o adulto estar orientando isso, né? Exatamente. Essa é a mensagem. E o último, para encerrar, versículo clássico, Mateus 37:5. Para todos que estão ouvindo aí, minha gente, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E pode ter certeza, o mais ele fará. Mas você tem que entregar. Entregar assim, Senhor, está aqui, minha vida em tuas mãos. Eu vou confiar em ti. E faça a sua parte. Não adianta também só É, entregar e ficar esperando assim as coisas caírem do céu, não. isso. Eu falo muito Faça a isso, sua parte. né? E aí Essa Deus história faz de a que dele. está na mão de Deus, essa história de que está nas mãos de Deus não é bem assim, não, né? Deus faz a parte dele e a gente precisa fazer a nossa, né? O possível a gente faz. Agora, quando chega Sim, no campo do impossível, aí, se isso. for da vontade dele, Exatamente. não. Olha, muito obrigado. Exatamente. Obrigado. Desculpa por ter falado E olhe, muito. Eu sei que eu e eu exagerei estou aí. preocupada aqui agora, sabe por quê? Veio uma mensagem Ah, aqui para mim, minha bateria está com 14%, mas dá para a gente pronto. encerrar aqui e eu Ah, perder Jota. essa live de jeito nenhum, né? Mas enfim, gente, quero deixar toda a minha gratidão aqui para Léo, para Micaela, para toda a sua família. Estou muito feliz com a sua história e em ter vocês aqui, né, dentro do projeto. Agradecer imensamente a todo mundo aqui que está presente, participando aqui dentro da live, né? E mais uma vez falar, gente, depois que eu salvar, vão lá, deixa um comentário para que o Instagram leve essa live para mais pessoas, né? A Amém. Jana deu até a ideia da gente dividir essa live aqui em episódios. É isso, Jana, mas assim, ó, a Luciana aqui não está aguentando mais de trabalhos assim dentro das redes sociais, porque isso seria ótimo, né? A gente dividir para que as pessoas pudessem ouvir um pedacinho. Isso é uma ideia que eu tenho, mas ainda não tenho logística para isso. Mas quem sabe em breve, né, poder fazer isso aí vai ser muito legal, poder dividir realmente em episódios, né? Beijo grande no coração de todos vocês. Próxima semana, próxima segunda-feira, tem mais projeto Descoberta do Diagnóstico. Realmente, essa live aqui me deu um gás, assim, que realmente Glória a Deus. não dá nem para descrever esse sentimento que eu estou aqui. Mas, assim, muito feliz. Minha cunhada está aqui presente, a Débora, e ela falou até que vai se mudar de casa para ver se aparece um filhote aí, né, Del? Porque realmente o negócio lá tá difícil. Então, vê se muda aí para ver se as coisas acontecem, né? E vocês, pelo amor de Deus, nada de se mudar, né? Fique aí, fique onde estão. E muito feliz com tudo isso, gente. Muito feliz mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Todo mundo aqui já está seguindo aqui, Léo. Conheça essa história aí. Sigam e se inspire cada vez mais. E dizer sempre que Amém. estamos juntos, né? Essa missão é Com certeza. nossa. Essa missão realmente de levar às pessoas o conhecimento, né? Que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas que é possível. E quando a gente está junto, com Deus no coração, colocando Deus à frente de tudo, a gente vai embora. Porque as dificuldades vão aparecer. Sempre, sempre vão aparecer. Agora, como a gente vai conduzir essas dificuldades, esse é o grande segredo da vida, né? Beijo Isso. grande, Léo. Beijo, Micaele. Ô, Beijo grande no coração de beijo, todos. Nando aí, Eu ó. estou Fica aí. encerrando. E, ó, um abraço aqui de pai para pai, tá certo?
Beijo para Pois tua é. menina, que Deus abençoe grandemente, que essa vacina aí Amém. traga tranquilidade, Pois enfim, que é. a gente Pois continue é. Hoje, para crescendo. encerrar meu dia com essa live maravilhosa, né? Que Tá delícia. bom? Beijo, gente. Beijo grande, gente. Obrigado a todos que tiveram paciência e estão conosco até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. E continue com o Luciano, que esse projeto aí veio para dividir águas e trazer bênçãos na vida de muita gente. Amém. Beijo Tchau, grande, tchau. gente. Tchau, tchau.